Olá, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Fábio. E aí, tudo bem? Como que estão? Grande Cláudio aí. Vamos para mais um bate-papo hoje. Hoje estou sozinho aqui, não tem nenhum convidado, mas tenho a companhia de vocês aí que tá entrando, né? Boa noite, Fábio. Vamos aí aguardar o Insta informar mais as pessoas, entrar mais algumas pessoas aí para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, Lilian, tudo bem? Boa noite. Milene entrou aqui também agora. Legal. Pessoal, quem puder, quem achar interessante o assunto, lembra de no aviãozinho aí, de repente pode mandar para outras pessoas para que venham aqui e assistam essa live de hoje, tá? Então quem achar interessante, já clica aí no aviãozinho e manda para alguém, que é um assunto bem interessante hoje, bem legal e necessário, né? Que a gente precisa conversar e educar as pessoas também sobre a ergonomia, né? Então é um assunto bem bacana para quem trabalha diretamente com ergonomia. A gente precisa educar as pessoas. A gente busca tanta informação, busca tanto conhecimento sobre a ergonomia e as outras pessoas não sabem normalmente o que é ergonomia, para que serve, fica somente limitado a algumas questões. E é esse assunto que eu venho abordar hoje. Então, como que a gente pode educar essas pessoas dentro das empresas, né? Bom, vamos lá. Vou esperar mais um minutinho aqui, se para ver se chega mais algumas pessoas. Opa, quase que eu encerrei aqui sem querer. Patrícia, tudo bem, Patrícia? Boa noite. Legal. Tudo bem, Jota? J. Ferreira. Tudo bem? Opa! Legal. Bom, vamos lá, turma. Respeitar o horário aqui para vocês que entraram no horário e quem for chegando vai pegando o assunto no ponto que eu estiver, tá? Então vamos lá. O assunto hoje é como educar as empresas sobre a ergonomia. Não é? Então, vocês que trabalham com ergonomia, vocês que estão entrando aqui nessa live, vocês. Oi, tudo bem? Vocês acreditam que é necessário a gente educar outros profissionais ou as organizações, as pessoas que estão dentro da empresa, as pessoas que vão consumir, né, o nosso trabalho, a ergonomia? Vocês acham que é necessário educar essas pessoas? Vocês acham que elas têm o conhecimento, nem que seja um conhecimento mais simples, o conhecimento mais básico da ergonomia, mas que ela vai entender o que você está buscando dentro da empresa, o que você vai buscar de informação para se basear, para você conseguir fazer os seus apontamentos, para você conseguir fazer o entendimento do trabalho, tá? Então, vocês acreditam nisso, que é necessário a gente educar? Pois é, eu acredito muito nisso, e depois que eu comecei a fazer isso dentro das empresas, a começar a educar as pessoas antes de você começar a agir, eu comecei a ter melhores resultados. Melhores porque as pessoas já tinham percepção, já sabiam o que eu estava buscando dentro da empresa, né? O que significava um pouquinho mais sobre a ergonomia.
e não ficava naquela questão de, eu sei o que é ergonomia, né? Os profissionais falam, eu sei o que é ergonomia. A ergonomia é sobre ajuste de cadeira, sobre ajuste de mesa, né? Então ficava muito, assim, ficava naquele conceito da ergonomia baseado somente na cadeirologia. E até eu fui pensando, né, por que o pessoal só tem esse conceito da ergonomia, né, de cadeira, postura, e não vê o restante. Aí se vocês fazem uma pesquisa rápida no Google e coloca lá ergonomia e vai em imagens, vai ver somente o que vem são questões relacionadas à postura, são questões relacionadas à cadeira, são questões relacionadas à movimentação de carga. Então, assim, para pessoas que são leigas, a ergonomia vai se remeter somente a isso, a essas questões. E daí quando a gente vai fazer o trabalho dentro da empresa, tentando abordar todos os conceitos da ergonomia, né, se torna difícil, se torna algo quase impossível, né? Porque eles não entendem por que a gente está buscando a questão organizacional, ou por que a gente está buscando as questões psicossociais, por que a gente está tentando entender as outras relações com o trabalho que a pessoa tem, tá? Então, eu acho que essa é a justificativa, né? O porquê que nós devemos educar as pessoas. O porquê que ao iniciar um projeto de ergonomia dentro da empresa, a gente tem que educá-las, tem que fazer com que elas tenham pelo menos o conhecimento mais amplo da ergonomia, para depois você começar a aplicar o que você está pensando dentro da empresa. Tá? Se você chega lá e já tenta começar a fazer o seu trabalho, por mais que o conhecimento que você tenha ele seja muito rico, mas para as empresas, para as pessoas que estão lá, ele vai ser, não vai fazer sentido, porque para ele ergonomia tem aquele conceito muito simples, aquele conceito de cadeiras e mesas, e sempre que você for conversar, sempre que você for tentar tirar algo dessas pessoas, elas não vão te entregar, porque não entendem o que você está querendo buscar, tá? Eu estou sozinho hoje aqui, eu vou lendo aqui com vocês alguns comentários, tá? A Patrícia colocou, concordo com você, precisamos educar as pessoas para que não pareça que nossa abordagem é simplista, só uma cadeira adequada. Exatamente, Patrícia, é isso que a gente tem que fazer, educar as pessoas para o nosso trabalho, tá? Semana passada, o Anderson entrou aí também, grande Anderson. Semana passada eu fiz uma live junto com o Omar, que a gente falou, por que o ergonomista tem que ser poliglota, para poder falar com as diversas áreas. Mas a gente precisa educar essas áreas, educar essas pessoas para que elas também possam falar ou entender um pouquinho da nossa linguagem. Então vamos lá, como que eu faço isso? Né? Ou quando que eu faço essa questão da educação das empresas? Né? Normal, eu acho que as alterações... Vamos começar o seguinte, para quem eu inicio essa educação? Eu acredito que a ergonomia, ela dentro da empresa, ela tem que ser primeiro comprada pelos gestores, por quem está na direção, por quem está no comando da empresa, tá? A partir do momento que essas pessoas começam a comprar a ideia, começam a entender, né, o que é necessário, por que vai trazer um bom resultado para a empresa, como que investir na ergonomia pode trazer melhores resultados em questão de produtividade, em questão de qualidade, em questão de, enfim, de atingir os objetivos da empresa, tá? Então, já te respondo aí, Jotas. Então, é isso que a gente tem que... eu me confundi um pouquinho aqui, mas primeiramente a gente tem que buscar essas pessoas, a informação para essas pessoas. Então, quando que eu faço isso? Eu trabalho bastante com a parte de gestão de ergonomia, implantação de projetos de gestão de ergonomia. Então, quando eu fecho o contrato e preciso começar o trabalho, eu faço uma reunião inicial com os gestores da empresa. Aí coloco lá os principais gestores, então gerentes, diretores, às vezes o presidente da empresa, eu coloco essas pessoas, líderes de área, eu coloco essas pessoas em sala de aula e faço essa apresentação que eu vou conversar com vocês. Ou, não sei, eu não consigo mostrar a apresentação aqui, mas a ideia dessa apresentação. Uma pergunta aqui, você sugere alguma referência de material para apresentarmos às empresas? Na verdade, não existe um único material, existe o que é ergonomia. Então, assim,
Existem vários materiais que você pode utilizar, todos os conceitos de ergonomia aqui que eu vou apresentar para vocês. De repente esse material é um material que vocês podem utilizar. Ele não está baseado em uma única referência, ele está baseado em todo o conhecimento da ergonomia, tá? J. Ferreira, não sei se o nome é J, ou José, Joaquim, tá? Mas vamos lá. Respondido? Ok. Então, primeira coisa, né? Colocou todo mundo em sala de aula e vamos falar, né? O que é ergonomia, né? Então, ergonomia não é mesa, não é cadeira, não é ajuste simplesmente disso, tá? A ergonomia a gente vai colocar ela já num conceito mais amplo, no conceito adequado da J, na questão da ergonomia. Então, a ergonomia, o que é? É uma ciência que estuda a interação do homem e o meio onde ele se insere, no caso das empresas do trabalho, nas dimensões físicas, organizacionais e psicossociais, tentando levar o conforto e a eficiência para o homem, assim como conseguir da empresa uma produtividade consciente, sem levar o adoecimento ou sem levar um impacto negativo à saúde do trabalhador. Tá? Existem vários conceitos de ergonomia, mas a gente tem que levar esse conceito mais amplo. Então, quando a gente deixa somente a questão física, traz as questões organizacionais, psicossociais, a gente faz um meio, não só o meio do trabalho, mas o meio onde o homem se insere. Quando a gente fala também em impactos, conseguir atingir a produtividade ou produtividade esperada, eu costumo colocar a produtividade consciente, tá? Que a produtividade consciente ela traz uma questão de sustentabilidade, tá? Sem levar prejuízos ou levar questões negativas à saúde do trabalhador. Então, é isso que a ergonomia vai trazer, tá? Após essa explanação da questão do que é ergonomia, né, que aí é simples a gente falar, porque é sobre o nosso assunto, né, eu pergunto para os empresários se a empresa deles é saudável. E daí o que é engraçado é que, assim, como a gente está falando de empresário, quando a gente está falando dos diretores, como a gente está falando de líderes e tal, quando você fala se a empresa é saudável, eles levam mais para o lado organizacional. Então, existem várias maneiras de você ver se a empresa é saudável ou não. O lado que eles acabam levando é para indicadores financeiros, indicadores contábeis, análise de fluxo de caixa, índices de qualidade, lucro, enfim, eles vão ver se a empresa é saudável nessas questões, tá? Em algumas situações, eles relacionam a empresa saudável com a questão do absenteísmo. Então, quer dizer, de tudo que a gente pensa como ergonomia e como saúde, né, que a gente está apontando mais a saúde para a questão da pessoa, né, do humano, e não da empresa nessa questão, a gente já vê aí uma desassociação entre o que a gente espera de ser uma empresa saudável e o que eles estão esperando de ser uma empresa saudável. Claro que a gente tem que unir os dois. Então, quando a gente fala de uma empresa saudável, que está com um índice de qualidade bom ou ruim, quando a gente fala de um índice de endividamento da empresa, de uma necessidade de pagamento de indenizações, ou mesmo de não atingir a qualidade, por isso está perdendo a produtividade, por isso está perdendo a saúde financeira da empresa, a gente tem que fazer um link com isso, com as questões ergonômicas, tá? Então eu falo assim, então a saúde para vocês, uma empresa saudável para vocês é isso. E a saúde da empresa focado na pessoa, em pessoas. E daí as pessoas começam a refletir um pouco, porque por mais que algumas empresas falam que o patrimônio maior da empresa são as pessoas, mas elas não pensam na saúde da empresa como ter pessoas saudáveis dentro da empresa. Então, é engraçado essa percepção, mas muitas vezes isso que acontece. Boa noite, Átila, tudo bem? Então, eu levo para eles nessa apresentação o que é um conceito de saúde para as pessoas. E daí o conceito de saúde que eu levo para eles é o conceito de saúde abordado pela Organização Mundial da Saúde,
que lá ele diz o seguinte, eu vou até ler aqui para vocês, ó, define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consistindo somente de ausência de uma doença ou enfermidade. Então, durante muito tempo, a gente imaginou que o estado de saúde era só a questão da ausência da doença, né? A ausência da enfermidade. E não, hoje o conceito é muito mais amplo de saúde, né? Então, é o bem-estar físico, mental e social. E daí outro dia eu fiz até uma postagem aí do Dejura, onde ele fala assim, o que é o bem-estar mental, o que é o bem-estar físico? É quando a gente consegue, no mínimo, ter uma organização sobre a nossa vida. Então, assim, como a gente não consegue, às vezes, ter nem a organização da nossa vida, isso já parte de não ter um bem-estar completo. Né? Por que a gente não consegue ter organização da vida? Claro, porque você está vinculado à organização da empresa e não somente com foco em você como pessoa, tá? Então, nessa parte eu tento começar a levar para o empresário, para as pessoas, o conceito mais amplo de saúde que nós temos que ter, tá? Que é o bem-estar físico, mental e social. Dentro ainda disso, né, a gente fala o seguinte, que dentro ainda desse conceito, né, a gente fala que não se resume só no corpo físico, mas o equilíbrio fisiológico depende também do equilíbrio emocional, da relação entre os seres, inclusão social e do equilíbrio socioeconômico. Então, quer dizer, olha só o quanto que abrange a questão da saúde e o quanto que isso está relacionado com as questões da empresa. E nesse conceito geral da saúde e nessa relação entre o trabalhador e tudo que está relacionado com a empresa que a ergonomia vai ter que estudar, essa interação. Então você vê que a gente começa já a colocar para o empresário o campo de atuação da ergonomia, o quanto que ele é mais amplo, porque a gente vai ver as questões organizacionais, a gente vai ver o equilíbrio socioeconômico, a gente vai ver como que está sendo a inclusão social do funcionário na sua empresa, como que são as relações entre as pessoas dentro da empresa. Então, a hora que o empresário começa a entender isso, ele fala, pô, mas isso daí é ergonomia também, né? Isso envolve ergonomia? Envolve. E daí eu começo a fazer uma construção disso. Como que a gente constrói isso? Então, como que a gente coloca cada característica do trabalho e cada característica da pessoa no seu quadradinho, tá? Na sua dimensão. Tá? Antes disso, coloca uma empresa que deseja ser saudável, né? Ela reconhece que treinar as pessoas, desenvolver capacidade, estimular padrões de comportamentos que favoreçam, né, o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa, superar paradigmas e limitações, entre outros, gerar energia para que permita alcançar objetivos desejados dentro da empresa. Então, assim, uma empresa, para ser saudável nessa questão de saúde, ela tem que promover todas essas questões que eu acabei de abordar aqui, tá? E daí vamos lá, como que eu começo a separar as questões, né, para que tenha uma junção entre as questões pessoais e as questões do trabalho. Então eu divido ela em 3 pilares, tá? Então imagine, um primeiro pilar, tá? Imagine que a gente está construindo um telhado, tá? Aí nesse telhado a gente tem 3 pilares, tá? 1, 2, o terceiro pilar. Esse primeiro pilar é o pilar composto pelas questões pessoais, tá? Então, claro, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma necessidade ergonômica, né, de uma interação entre a pessoa e o seu trabalho, você tem que levar em consideração quais são as questões pessoais, né? As questões pessoais, elas podem estar divididas em 2 situações: as situações físicas e as situações psíquicas, né? As situações
aqui vocês vão concordar comigo e alguns empresários ficam pensando sobre isso, né? Que quando as pessoas são contratadas, não são contratadas somente o corpo, elas são contratadas por inteiro. Então, existem as questões físicas e existem as questões mentais, tá? Então, esse primeiro pilar, que é o pilar pessoal, ele é composto por essas duas questões, físicas e psíquicas, tá? O segundo pilar, ele é composto pelo ambiente de trabalho, então pelas características físicas do ambiente de trabalho. Então, ó, primeiro pilar, pessoal, físicas e psíquicas. Segundo pilar, a gente vai ter as questões físicas do ambiente de trabalho. E o terceiro pilar, a gente vai ter as questões organizacionais e psicossociais do ambiente de trabalho, tá? Então, a gente criou 3 pilares. Primeiro, pessoal, e os outros 2 do trabalho. Como que interfere esses pilares um ao outro? Como que o pilar organizacional psicossocial e o pilar físico do ambiente de trabalho vai interferir no pilar pessoal, tanto físico quanto psíquico, tá? Então, se os 3 estão altos, se os 3 estão pilares firmes, pilares bem construídos, pilares com uma força para sustentação, tá? Eles vão trazer um bom resultado. Se alguns desses pilares tiver um enfraquecimento, não tiver bem construído, não tiver resistência necessária, ele vai começar a desabar e vai sobrecarregar o outro pilar. Então, normalmente, os pilares físicos e organizacionais do ambiente de trabalho vão fragilizar ou vão fortalecer o pilar físico ou psíquico pessoal. Tá legal? Até agora tá claro para vocês, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Eu tô vendo aqui que tem bastante gente na sala, mas talvez não estejam... Comentem aí, tá claro para vocês por enquanto? E vamos lá, vamos continuar então. Aí, o que faz parte, ou quais são as características que fazem parte do pilar pessoal, tá? Aí a gente tem, que eu falei, tem as questões físicas e tem as questões psíquicas. As questões físicas, eu classifico as questões físicas em 2 situações. As que são favoráveis e as que são desfavoráveis. Então, são as questões intrínsecas da pessoa, são questões que ela já traz com ela e que podem favorecer ou desfavorecer, vamos falar assim, pensando numa questão de adoecimento, pensando numa questão de relação de trabalho, tá? Então, nessa questão da questão física favorável, tá? Então, por exemplo, pessoas que não apresentam uma doença osteomuscular anterior, tá? Pessoas que estão numa faixa etária onde ainda não começou o adoecimento por desgastes naturais, tá? Então, são questões favoráveis. A ausência de doenças como diabetes, obesidade, hipertensão, entre outras doenças que a gente sabe que pode estar relacionado com o adoecimento dessa pessoa também. Então, vamos falar assim, a gente está formando as questões físicas, pessoais, para esse pilar aí, tá? A pessoa, ela pratica atividades esportivas, ela tem hábito de vida saudável, ela tem ausência de desvios posturais, tá? Então, imagina que a gente está contratando, ou a empresa está contratando uma pessoa que tem muitas características físicas favoráveis, não são adequadas ou não, são favoráveis. Então, se nesse pilar físico a pessoa tem somente características favoráveis, se acontecer algum adoecimento dessa pessoa, tá? Ela pode estar muito relacionada, por exemplo, com o trabalho e com a questão
de uma ergonomia inadequada dentro do ambiente de trabalho. Tá? E já as questões físicas desfavoráveis que formam esse pilar, o que a gente vai ver que esse pilar ele pode estar não muito bem adequado, não muito bem estruturado. Tá? Lembrando que a gente está falando da questão física da pessoa. Então, apresentar doenças osteomusculares já pregressas, tá? Idade elevada, isso para algumas atividades. Eu sei que aqui as pessoas podem até achar estranho, né? E falar assim, mas pô, você está falando que pessoas mais velhas vão adoecer? Não, mas de repente você vai tem um trabalho que você sabe que ele tem um esforço físico já mais pesado e contratar pessoas que estão aí na sua faixa de 50 anos para cima, tá? Claro que já é inadequado você ter o trabalho. Fazer uma contratação e expor essa pessoa ainda mais nessa situação está mais errado ainda, tá? Então, apresentar as doenças, como eu falei, a diabetes, a hipertensão, a questão do sedentarismo posturais significativos. Então, tudo isso fragiliza essa questão do pilar físico pessoal, tá? Pessoal, voltou, tinha travado, só confirma para mim se voltou para vocês. Bom, para mim aqui tá dizendo que voltou. Deixa eu só. Então, tá legal. Obrigado, Clena. Vamos lá então. Então, no Q3 ali, que daí começa a desabar um pouquinho esse pilar, né? A gente tem então, sem doença mental, mas com a saúde mental prejudicada. Então, principalmente nesse ponto, onde as questões organizacionais e psicossociais do trabalho podem agir. Então, são pessoas que não têm uma doença diagnosticada, não estão doentes, não estão em tratamento, mas têm que lidar com situações do trabalho, né, que levam ele a um estresse, que leva ele a um esgotamento, que leva ele a condições de conflito. Então, é um momento do trabalho que vai derrubar um pouquinho esse pilar pessoal da questão psíquica, tá? E o quadrante 4, tá? A gente tem lá o portador de doença mental com a saúde mental prejudicada. Aí é uma pior situação. A gente tem pessoas que já foram diagnosticadas com a doença, estão tratando, só que mesmo assim uma situação pode agravar esse adoecimento ou agravar a saúde mental dele naquele momento, tá? Então aí a gente começa a ter a relação. Por que eu faço essa relação? Porque muitas pessoas falam assim para mim, mas isso daí é da pessoa. Ela adoeceu porque ela tem algum problema. Ela adoeceu porque ela já vem com problemas de casa. Então, eu acho essencial a gente demonstrar que esse pilar, ele tem sim as questões favoráveis e desfavoráveis, ou tem sim as questões pessoais relacionadas à questão psíquica, de uma doença mental, de uma saúde mental adequada, mas que tem uma relação muito grande com o trabalho. E como que a gente consegue relacionar aqueles pilares que eu vou falar agora com as questões das doenças, com as questões do agravo ou desmoronamento desse pilar pessoal. Tá legal? Então, isso daí eu falei sobre o pilar pessoal, que é composto aí pelas questões físicas e pelas questões psíquicas. Vamos falar agora sobre o segundo pilar, que é o pilar que é relacionado ao trabalho e que tem as questões físicas como pontos a serem considerados, tá? Então vamos lá. O que a gente olha nas questões daí físicas do ambiente de trabalho? Aí é muito das questões que eles já relacionam, né? Então quando você vai falar, não requer uso de muita força, possibilita movimentação livre, naquela movimentação restrita, movimentos dentro de angulações adequadas, equipamentos e móveis adequados para o desenvolvimento das atividades, baixa repetitividade, baixa necessidade de transporte de objetos pesados, layout planejado adequadamente. Então, essas são estruturas, essas são considerações favoráveis para o pilar físico do ambiente de trabalho.
Então, quando a gente tem essas questões, que daí a gente pode abordar outras relações também, mas quando a gente começa a demonstrar para eles que essas questões que a gente está apontando, se elas estiverem bem adequadas dentro da empresa, a gente vai ter esse pilar mais sustentado, esse pilar mais adequado. E se esse pilar ele estiver mais adequado, ele está ajudando o pilar pessoal, físico, a ficar também em pé, a ficar mais fortalecido. Então, quer dizer, as questões físicas do ambiente de trabalho, se tiver sustentação, tem relação com as questões físicas do pilar pessoal. Tá? Então, os dois estando fortalecidos, eles seguram, sustentam essa questão, não deixando a pessoa ter um adoecimento. Tá? E quais são as questões desfavoráveis? Quais são as situações que podem enfraquecer esse pilar? Né? Então, atividades que exigem força moderada ou intensa, atividades que exigem alta repetição, atividades onde o layout do posto de trabalho não foi pensado de uma maneira adequada, está inadequado, onde as pessoas, o posto de trabalho exige que a movimentação para o trabalho estejam em angulações extremas, estejam em angulações inadequadas, fora da área de alcance, onde o mobiliário que ele está trabalhando esteja inadequado, a uma cadeira, a uma bancada, enfim. Tá? Então, nesse ponto, eles começam a perceber, imaginem só, né, que a ergonomia era somente esse ponto que a gente está falando. Eles estavam olhando somente esse pilar quando a gente começa a falar sobre ergonomia, né? Que é justamente a questão física do ambiente de trabalho. Quando a gente começa a relacionar essa questão física com o pilar da pessoa, por incrível que pareça, para nós parece ser simples, mas para eles começam a fazer essa associação entre como que o meu ambiente de trabalho pode interferir na saúde do profissional. E é bem interessante ver a reação deles. Deixa eu ver aqui como a Milene colocou. As doenças ocupacionais ou doenças relacionadas a atividades laborais podemos incluir no pilar pessoal. Deixa eu só... Sim. Então, esse pilar pessoal é assim, se a pessoa já estiver com a doença, tá? Se é uma predisposição às pessoas, a doença. Tá? Então, o pilar pessoal é como, falo assim, não tem nada relacionado com o trabalho. É como são as questões pessoais mesmo. Tá? Então, as doenças ocupacionais ou as doenças relacionadas às atividades laborais. Podemos dizer, não. Tá? Aí, porque senão você já está relacionando isso com o trabalho. Essa questão que você estava me perguntando, Milene, principalmente quando você vai fazer essa relação do pilar pessoal com as questões do trabalho. Aí você vai gerar as doenças ocupacionais ou as doenças relacionadas às atividades. Antes a gente está vendo no pilar pessoal somente as características pessoais mesmo. Se ela não tivesse nenhum trabalho, como que ela estaria? Estaria bem sustentada ou não? Tá legal? Respondi para você, vê se ficou claro aí para você, tá? Enfim, daí eu trouxe para vocês então a formação desse pilar, que é o pilar físico do trabalho, tá? Onde a gente relacionou as questões favoráveis e as questões desfavoráveis. E daí a gente vai agora para o terceiro pilar, que é o pilar que está baseado nas questões organizacionais e psicossociais do trabalho. Então, mais uma vez, como esses pilares, como as questões favoráveis ou desfavoráveis desse ambiente de trabalho podem interferir lá no pilar pessoal das questões psíquicas do trabalhador, da pessoa. Tá? Então, quais são algumas das questões favoráveis que a gente tem em relação às questões ergonômicas, organizacionais ou psicossociais? Tá, planejamento adequado em relação ao ritmo de trabalho, pausas, revezamentos,
né? Treinamento e capacitação adequado e pessoas treinadas para que faça a substituição das pessoas. Então, treinamento adequado, né? De uma maneira que realmente capacite a pessoa para aquela atividade. Solicitações de trabalho que convergem, né, entre qualidade, produtividade e a complexidade do trabalho. Então, a gente vê muitas situações de trabalho onde tem uma complexidade enorme, um trabalho cognitivo, né, uma exigência da carga mental lá em cima, e não converge com a necessidade ali do trabalho, né? Então, isso é uma questão psicossocial muito importante. O ambiente de trabalho favorece o bom relacionamento entre a equipe, né? Então a gente vê muitas situações onde o ambiente de trabalho é cheio de conflitos, né? Não existe uma parceria de trabalho. Então, se você tem, né, um ambiente de trabalho favorável, são questões favoráveis, né? Então, o ambiente de trabalho, estou falando ainda das questões favoráveis, né? Eu já estou partindo para uma e para outra. Mas o ambiente de trabalho que inspira confiança, baixo número de horas extras, os benefícios que a empresa pode dar, como plano de saúde, vale refeição, vale transporte, pagamento de horas extras, participação de lucros e resultados. Fala, mas Carlos, isso interfere numa questão organizacional? Claro que interfere, né? Todas as questões que trazem benefício para o funcionário, que estão nos valores, que estão nas questões organizacionais do funcionário, claro que vai interferir na saúde, claro que vai interferir nas questões psíquicas desse funcionário. Tá? Se ele tem um salário bom, se ele está sendo reconhecido, se ele tem condições de se manter naquela empresa e só ter um único trabalho para que ele sustente bem a família dele, não tenha que recorrer a outros trabalhos para compor o seu ganho. Então, tudo isso é questão organizacional, relaciona com as questões psicossociais. Então, são conceitos que o empresário tem que entender, que a ergonomia ela vai abordar, ela vai entender sobre isso também. Tá? Presença de uma cultura empresarial positiva. Então, a gente tem que entender sobre a cultura organizacional, a gente tem que saber como que funciona, quais são os valores, quais são os conceitos, os pressupostos básicos, né? Como que funciona essa interação da empresa com os seus funcionários. Tá? Então, olha só quantas informações a gente está trazendo de maneira favorável, que eu já misturei até as desfavoráveis aqui, tá? Mas para que eles entendam que esse pilar organizacional e psicossocial, ele é importante para compor o outro pilar lá, que é o pilar pessoal também, principalmente as questões psíquicas que estão envolvidas aí nas questões organizacionais e psicossociais. Deixa eu ver o que o Luiz colocou aqui. Grande Luiz, está aqui presente. Funcionário se sente cuidado, valorizado. É isso aí. Adoece e causa menos acidente. Exatamente, Luiz. É isso, é esse cuidado que a empresa tem que oferecer. Né? E daí as questões desfavoráveis é tudo ao contrário do que eu falei agora aqui. Né? Então, planejamento não adequado, ritmo não adequado, pausas inexistentes, revezamentos sem ter a devida adequação a esses revezamentos, um ambiente de trabalho que gera incertezas. Em muitas situações a gente vê empresas que você pergunta para o funcionário se ele tá, sei lá, né, se ele tem confiança na empresa, e ele fala, não tenho confiança, porque o mês que vem eu não sei se eu vou estar empregado, eu não sei e não é nem pela questão do mercado como está hoje, né, que gera ainda mais incerteza por causa da pandemia, mas é uma questão da empresa mesmo, que gera uma alta competitividade, não reconhece. Bancos têm muito disso, né? Bancos, o tempo todo o banco está cobrando, e se traz alguma situação que um mês não atingiu uma determinada meta, por mais que ele ficou 6, 7 meses atingindo a meta, já gera uma incerteza se ele vai ou não ter o emprego dele no outro mês. Tá? Então são situações que são desfavoráveis para esse pilar organizacional e psicossocial. Então ele vai enfraquecendo esse pilar. Claro que ele vai levar também ao enfraquecimento do pilar pessoal, tá?
Então vamos lá, ausência de cultura empresarial ou inadequada. Então beleza, ó, com isso daí a gente relacionou ou desenvolveu para o empresário, tá? Pelo menos na minha prática eu vejo isso daí e abordo dessa maneira, que a ergonomia ela vai estudar a interação entre esses três pilares. Que daí a gente vai verificar toda a relação de trabalho com a questão física da pessoa, tá? Então, abre mais o olho da pessoa, dos empresários, dos gestores, para que eles vão saber aonde que a gente vai direcionar o nosso olhar. O que pode esperar da gente no nosso relatório. O que a gente pode trazer de problemas para essas pessoas, tá? E muitas vezes eles já começam a relacionar mesmo. Olha, em tal setor você pode encontrar isso. Em tal setor você vai ver que há conflitos entre as pessoas. Você vai verificar que em tal setor esse pilar físico ele está mais comprometido. Você vai ver que a gente teve algumas mudanças em relação aos benefícios que eram cedidos para os funcionários e a gente teve uma adequação e realmente começou a ter mais afastamento. Então, quer dizer, os próprios gestores, quando você abre esse leque, você demonstra para ele todas as áreas e como são formados esses pilares, eles mesmos já começam a apontar para você quais são os pontos importantes que você vai ter que enxergar em cada ambiente de trabalho. E isso facilita muito o seu trabalho, porque daí você começa a ter o quê? A demonstração, a indicação de algumas demandas de trabalho, não somente focado na questão de mesas e cadeiras, que nem eu falei lá no início, tá? Deixa eu ver aqui, o Luiz colocou mais um comentário. Uma pesquisa americana mostrou que 90% das pessoas confiam mais em um desconhecido que em sua chefia direta. Olha só, 90%. É muita coisa, né? Imagine só, aí a gente pode, de repente, falar assim, existe um grau de confiança aqui dentro da empresa? Existe um ambiente que favoreça essa confiança? Será que isso pode ser uma demanda levantada? Você pode, de repente, buscar uma investigação na sua análise ergonômica sobre a questão de confiança das pessoas nesse ambiente de trabalho, né? Então, e vai fazer sentido, vamos falar assim, para esses gestores, para essa organização, que o ergonomista esteja avaliando essa questão da confiança. Porque eles entenderam que lá no pilar organizacional e psicossocial, esse ambiente de trabalho ele vai estar relacionado com a questão física e psíquica do funcionário. E, claro, a associação maior que a gente vai ter que fazer aí é que quando o pilar pessoal lá, físico e psíquico, começa a cair, o que pode começar a surgir? O adoecimento, tanto físico quanto psíquico. Quando você tem um adoecimento da pessoa, o que você gera para a empresa? Você gera improdutividade, você gera falta de qualidade, você gera o absenteísmo, você gera a necessidade de colocar pessoas que não estão treinadas para fazer o trabalho de pessoas que eram altamente capazes, mas estão afastadas por um adoecimento. Então você começa a enxergar e relacionar isso com a produtividade e com a qualidade. E daí que é legal, eu vou colocar aqui para vocês que eu acho que é interessante vocês verem agora como que é o formato, né? É bem simples, mas é bem interessante de ver. Antes eu vou ler aqui, a Patrícia colocou: relacionamento interpessoal não só com a chefia, mas muitas vezes entregam os próprios colegas, o que pode levar a um ambiente adoecedor. Exatamente, bom, na empresa o relacionamento, claro, não é só somente com a chefia. É que normalmente a gente fala com a chefia porque tem uma relação mais de, talvez, necessidade de respeito, né? Com o funcionário você acaba se indispondo mais, né? Você não fica somente naquela questão passiva, você parte pro ativo também, claro que dependendo da pessoa, mas sempre a relação interpessoal entre o chefe ou o seu colega de trabalho. Eu vou só puxar aqui, deixa eu jogar a tela do computador
Ó, bom, acho que vocês estão vendo legal aí. Então, como eu falei para vocês, ó, tem o primeiro pilar aqui, que é o pilar pessoal, que ele é o físico e psíquico. O segundo pilar, que é o fator físico do trabalho. E o terceiro pilar, que é o fator organizacional e psicossocial do trabalho, tá? Então, a gente tem aqui em cima, né, quando está apontando lá para o verdinho, a gente tem as características que são favoráveis. E quando vem aqui para o vermelhinho, aqui embaixo, a gente tem quando tem muitas características desfavoráveis. Então, aqui em cima, nessa linha, a gente coloca qual que é o potencial esperado pela organização. E aqui, nessa linha aqui, o que é o potencial esperado? Em questão de produtividade e em questão de qualidade. Tá? Então, aqui o que a empresa espera, se ela conseguir sustentação de todos esses pilares para as características mais favoráveis e não desfavoráveis, esses três pilares vão empurrar lá para cima e vai ficar tudo belezinha, tá? Aí, o que começa a acontecer, por exemplo, aqui eu não consegui fazer uma relação de todos os pilares, tipo assim, o quanto que isso derruba aquilo. Mas é até um trabalho futuro que eu quero fazer o seguinte, isso daqui, o que seria 100%? Então faz uma pontuação de, então o que é favorável e o que é desfavorável, quanto que vai caindo desse pilar. Eu tenho 70%, eu tenho 50%, o quanto que vai interferir nesse pilar aqui físico ou pessoal, tá? Isso é um trabalho aí mais para o futuro. Mas a gente vê aqui, quando a gente tem um pilar aqui, organizacional, psicossocial, caindo, né? A gente já tem ele desfavorecido, a gente tem um gap aqui, ou uma diminuição da questão do potencial. Então a gente já vai ter uma perda aqui de produtividade e de qualidade, quando a gente não tem esse pilar organizacional bem formatado. Quando a gente tem aqui o segundo pilar também, né, que é as questões físicas do ambiente de trabalho, a gente vai ter também mais uma queda. Às vezes a gente tem essas duas situações aqui, organizacional, psicossocial, e os físicos do ambiente de trabalho, a gente tem elas mais desfavoráveis. Mas ainda as pessoas estão conseguindo fazer com que, através de uma adaptação, né, pessoal, elas conseguem ainda manter uma situação do potencial esperado lá em cima, né? Então, aquela situação que você vê que as pessoas estão ainda batalhando, lutando contra algumas questões, né, do ambiente de trabalho, mas estão se sustentando ali. Só que chega uma hora que daí essa questão pessoal, ela cai também, né? Então, se a gente não tem uma adequação da questão organizacional, física, com certeza o pilar pessoal aqui, tanto o psíquico quanto o físico, ela vai cair. Quando os três, né, vão cair, o que vai acontecer? O potencial esperado, ele vai lá para baixo. Então, a gente vai ter aqui uma produtividade e uma qualidade, né, diminuída. Tá? Então, deixa eu voltar agora aqui, Vocês viram que é uma apresentaçãozinha simples, mas que traz um resultado muito bacana, pelo menos na minha experiência traz um resultado muito bacana. Porque eles começam a enxergar a associação entre as questões organizacionais e psicossociais do trabalho, que na verdade eles nem relacionam, né, que são questões psicossociais, muitas vezes eles nem sabem o que são essas relações, essa questão psicossocial, mas quando a gente coloca essas questões e fala que é um pilar que está se sustentando do trabalho, e que esse vai interferir no outro pilar, eles começam a fazer uma associação muito interessante. E o trabalho da ergonomia dentro da empresa começa a fluir de uma maneira mais adequada, fluir de uma maneira mais simples, porque eles já começam a entender. Ou sempre que você leva um relatório para ele, falando, olha aqui, tá vendo essa linha, tá vendo esse posto de trabalho? A instrução de trabalho não está muito adequada. O treinamento para essas pessoas aqui não foram formatados da maneira mais adequada. Tá? Você não tem pessoas treinadas e capacitadas para substituir essa pessoa caso ela tenha uma falta. E daí eu falo, mas o que tem a ver com isso daí de ergonomia? Você já lembra essa pessoa e fala assim, não, mas lembra daquele pilar? Então, a gente está querendo sustentação nesse pilar.
Esse pilar ele está levando algumas questões, algumas considerações desfavoráveis. Então a gente está querendo com essas ações fortalecer aquele pilar, para que a gente não tenha uma fragilidade no futuro do pilar pessoal, tá? Então fica muito mais simples de você conseguir conversar e agir de uma maneira muito mais ampla, de uma maneira que a gente realmente gosta de trabalhar dentro da empresa, tá? Bom, agora que eu vi o tempo ali, a gente está com 52 minutos falando bastante já aqui. Eu acho que é isso, tá? Deixa eu colocar aqui uma outra maneira que as pessoas acabam falando bastante, né? Que é assim, mas tudo é culpa do trabalho? Tá? Qual que é a culpa do funcionário? Qual que é a culpa? O que é a relação que o funcionário traz de casa? Né? Muitas vezes a questão é que ela fala assim, mas o adoecimento da pessoa que tem uma depressão, que tem uma crise de ansiedade, que tem de estresse, você fala assim, mas isso daí é briga com a esposa, isso daí é briga com o filho. Né? Só que eles não entendem que, assim, se você tem uma situação frágil da pessoa e você tem uma situação no ambiente de trabalho onde não favorece, onde não acolhe esse funcionário, você prejudica ainda mais. E daí quando você começa a quantificar, né, o que adoece mais a pessoa? Uma relação do seu convívio social ou do seu convívio de trabalho, tá? Aí quando a gente fala um pouquinho disso daí, do convívio do trabalho, a gente vai para a psicodinâmica do trabalho, onde de jure ele coloca que o trabalho ele traz um peso muito importante. O trabalho ele traz numa questão central da pessoa, né? Então o trabalho ele causa muito mais impacto pela necessidade, pelo engrandecimento social, vamos falar assim, que o trabalho leva a esse funcionário. E quando esse trabalho, que é tão essencial para esse funcionário, para a sustentação dele, né, para a questão do trabalho, para a sustentação da sua família, quando esse trabalho tem um ambiente muito desfavorável, a carga sobre esse funcionário, né, a carga psíquica sobre esse funcionário, ela é muito maior do que uma simples, não simples, mas do que uma briga com um desentendimento com a sua esposa, tá? Porque esse relacionamento com a esposa, ela não te traz uma situação tão necessária como é o trabalho, ou tão importante como é o trabalho, tá? Então é importante demonstrar para essas pessoas também o quanto que o trabalho ele traz uma carga muito maior para a vida da pessoa do que somente as questões sociais. Bom, enfim, esse daí é assunto que, sei lá, a gente iria falar horas e horas. Grande Anete, tudo bem, Anete? Pessoa formidável. Parabéns, Carlos. O trabalho está interrelacionado com a identidade pessoal. É isso aí. O trabalho está ligado com a dignidade humana. Exatamente, né? Então, uma condição de trabalho que não seja digna, né? Ela vai adoecer muito mais a pessoa. Enfim, pessoal, temos 4 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, trazer alguma reflexão, fiquem à vontade. Eu espero que tenha ajudado vocês a pelo menos a trazer essa reflexão sobre a educação das organizações, a educação das pessoas dentro das organizações para uma questão da ergonomia, tá? Percam não, ganhem tempo em fazer uma apresentação dessa. Por que ganha tempo? Porque depois você vai ter muito mais facilidade do seu trabalho dentro da empresa, simplesmente porque você já trouxe todos esses conceitos e trouxe esses pilares que as pessoas vão poder se basear e você mesmo vai poder alimentar isso no decorrer do seu trabalho. Tá legal?
Muito obrigado, Anete, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Borges, a Leila Borges, muito obrigado a todos que participaram aqui da live comigo. Talvez o horário seja um horário meio ruim, que as pessoas estão chegando, ainda vão se arrumar, chegando da rua, vão se arrumar, vão conseguir se adequar. Agora, no finalzinho, a gente tem um pouquinho mais de pessoas, mas a live vai ficar gravada, depois encaminhe para as outras pessoas que vocês acharem interessante. E mesmo se vocês depois puderem lá no feed onde vai ficar gravado, falar, olha, eu tentei essa abordagem aqui e foi legal, foi interessante. Tá legal? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Tem uma live agora aí com o Anderson Freitas, até pintou aqui na minha tela, vai começar agora às 8 horas. Vão lá, se não me engano, no Instagram aí do Anderson Freitas, tá legal? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.